Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você. Quarta-feira ao vivo, nosso programa Boa Vida, que é o programa que te dá muita disposição e saúde. Olha, recentemente a USP fez uma pesquisa e constatou o que a gente já sabe. A maioria das pessoas sabe sobre os efeitos nocivos do excesso de sol e, no entanto, elas entram em contradição o tempo todo porque elas continuam tomando sol nos horários proibidos, porque a gente sabe, a pele fica bonita mesmo, a pessoa fica, né, com aquele ar de saúde, de verão, mas as consequências são muito grandes. Mesmo porque o câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer. E o convidado dessa noite, o primeiro convidado é o Dr. Flávio Cavarzan. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer Dr. Flávio, ele é cirurgião oncológico e tem muito para nos dizer, mesmo porque, recentemente, alguns estudos sobre o tratamento do melanoma, que é um câncer muito feroz, tem novas perspectivas e a gente precisa saber quais são. E também os tratamentos, os exames de diagnóstico que em Goiânia se encontram assim avançadíssimos. Enfim, doutor Flávio tem muito a nos dizer. A segunda entrevista, vou contar para você o que é. Vocês se lembram que a Carol veio aqui, a minha sobrinha, mais ou menos em fevereiro, e foi submetida a uma gengivoplastia, que é uma plástica de gengiva, para aquelas pessoas que têm a gengiva alta, que aparece metade da gengiva e metade dos dentes? Pois é. A Carol mora em Brasília, ela é residente de medicina e não tem tempo para nada. Mas este fim de semana ela deu um pulo aqui em Goiânia, eu aproveitei e convidei o doutor Jairo José e o doutor Dario Godinho para virem aqui e falarem o que foi feito no tratamento da Carol e mostrar o resultado. Então, nossa segunda entrevista foi gravada no sábado, mas a gente mostra para você depois dessa entrevista com o doutor Flávio Cavarzan. Daqui a pouco nós voltamos. Até já. From Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Câncer de pele é o assunto da nossa primeira entrevista de hoje. O nosso convidado é o cirurgião oncológico Flávio Cavarzan. Vamos começar, doutor. Câncer de pele é? O que é o câncer de pele? Bom, inicialmente gostaria de parabenizar pelo programa. Eu tive uma experiência muito boa ano passado, quando estive aqui, e tive o feedback de vários pacientes que viram a entrevista, pacientes que já eram meus pacientes e pessoas na rua, comentando da entrevista e dizendo da importância daquela entrevista naquela ocasião. Isso vem reforçar a grande audiência que o programa tem e ainda mais uma audiência qualificada. Obrigada, doutor. Câncer de pele é uma proliferação de células da pele, evidentemente, que por algum motivo e em determinado momento começam a se multiplicar desorganizadamente. Então, foge aos controles de autorregulação do organismo. Isso vai favorecer ao surgimento das lesões que a gente vai ter oportunidade de descrever mais adiante. É um tipo comum, muito comum. É o mais comum. É o mais comum de todos. De todas as neoplasias, ou seja, de todos os tumores malignos que ocorrem no ser humano, o câncer de pele, seja quando a gente reúne nessa categoria os melanomas e os não melanomas, são os tumores mais frequentes do ser humano. Mas mesmo sendo a sua especialidade, uma especialidade com tantos pacientes com câncer, mesmo assim,
é um tipo de câncer que é facilmente diagnosticável, não? Exatamente. O diagnóstico do câncer de pele ele é essencialmente clínico, ou seja, depende do exame físico e de uma história bem feita pelo médico e você consegue chegar ao diagnóstico. Raramente a gente usa algum método de diagnóstico para poder melhorar a acurácia desse diagnóstico, mas geralmente o diagnóstico do câncer de pele é um diagnóstico clínico. E eu imagino que essa incidência seja alta mesmo, porque nós temos sol o ano inteiro. E o câncer de pele está, eu acho que a maioria dos casos, até 90% dos casos, estão relacionados ao excesso de sol, não? A exposição. Exatamente. E o câncer de pele cresce no mundo todo. Cresce numa taxa aí variável entre 4% a 6% anual, a taxa de crescimento da incidência. Só para se ter uma ideia, a estimativa de câncer de pele para o Brasil em 2011, para o Brasil, mais de 121 mil casos novos. Casos de 2011, não contando os casos pregressos. Isso para o Brasil. Para Goiás, em torno de 4 mil casos novos. E Goiânia, em torno de 800 casos novos. E olha que a gente ainda tem sorte, porque o brasileiro é uma mistura de raças, né? E principalmente com uma mistura forte da raça negra. Agora, imagina na Austrália, né? Ali nos países nórdicos, em que também tem um sol forte, porque o sol está aí para todos, e são pessoas muito brancas. Enfim. A Austrália tem os maiores índices de incidência, prevalência do câncer de pele no mundo. Justamente por isso, porque são pessoas de pele clara, olhos claros, com exposição solar muito intensa. E às vezes acha porque está nublado, o sol ali não está incidindo da mesma forma, mas não, né? Dias nublados, em neve, em superfícies aquáticas, pessoas que praticam esportes aquáticos ou gostam de ir para a praia, areia, tudo reflete o sol e tudo causa a exposição ao raio ultravioleta. Então vamos falar dos tipos mais comuns. São 3 os tipos mais comuns. Um menos ofensivo e 2 outros mais ofensivos. Vamos falar sobre eles, doutor? Vamos só dar uma adequada no termo. Ofensivo todos são, porque são tumores malignos, câncer. Talvez o que a gente pode dizer é que o mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele tem uma evolução mais favorável, porque ele demora muito a progredir e são tumores que geralmente não dão metástases. Então, o carcinoma basocelular, como eu disse, é o mais comum, ele representa em torno de 75% dos tumores malignos da pele, seguido dos carcinomas espinocelulares, que em torno de 20%, e por fim o melanoma, que é o mais temível, esse sim, com alto índice de metástase, quando diagnosticado tardiamente. Os melanomas, em torno de 6%. E eles podem se enraizar com mais facilidade? Os melanomas, sim. Os melanomas, se não tratados precocemente, eles têm um potencial de metastatização, tanto para os linfonodos, que são as chamadas ínguas, como para órgãos internos, como pulmão, cérebro, osso, fígado, enfim. O melanoma é um tumor que a gente teme muito pelo alto índice de metástase. Agora, doutor, recentemente saiu no noticiário que novos estudos estavam trazendo drogas que seriam interessantes no tratamento do melanoma. Vamos falar sobre isso? Vamos. Em 2009, quando nós estivemos no Congresso Mundial de Melanoma em Viena, já havia ventilado lá na comunidade científica esta nova droga, que seria um anticorpo monoclonal. Nós ainda não tínhamos o nome dessa droga, porque ela ainda estava dentro de projetos de pesquisa. E agora, recentemente, foi até divulgado na mídia, essa nova, é o ipilimumab, que é um anticorpo monoclonal, e realmente tem mostrado taxas de resposta muito promissoras. Mas essa droga está sendo testada em casos avançados. A gente precisa aguardar mais resultados para casos iniciais ou até casos de alto risco para ver se ela realmente vai se configurar numa promessa futura. Os melanomas, é verdade que eles nascem e crescem sobre as pintas? Alguns sim, outros não. A gente diz mais ou menos, a grosso modo, que de uma forma geral, a metade nasce sobre pintas, entre aspas, pré-existentes, e a outra metade nasce na pele sã, ou seja, a pele sem nenhum tipo de pinta. Então, isso
pode ocorrer sim, dele se instalar ou dele começar a se desenvolver a partir de uma pinta ou não. Você tem alguns exemplos aqui, doutor? De melanoma? É? Tenho. Tem jeito de mostrar? Tenho. João, você pode pegar aqui? Deixa eu pegar aqui Nossa. exemplos de melanoma. Gente, prepare-se, hein? Olha só. João, fecha mais um pouquinho, por favor. Naquela anterior, doutor. Não, aqui são casos de melanoma, né? Deixa eu pôr casos de melanoma. Aqueles são casos que eu queria mostrar posteriormente para dizer da importância dessa entrevista aqui hoje, desse programa seu, desse trabalho que você faz de conscientização da população. Então, esses são casos de melanoma. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas enfim. Chega um pouquinho a imagem. Isso, aí deu. Aí deu. Ficou bom. Então, essa primeira senhora, uma lesão na face, esta sim sobre uma mancha de nascença, né? Uma pinta ao nascimento, que começou a se desenvolver. A imagem de cima é a imagem macroscópica da lesão, a imagem de baixo é a dermatoscopia. Então, mostrando uma lesão com alteração na análise de padrão e um melanoma já de uma espessura razoável. Essa outra na planta do pé de um trabalhador rural, muito comum nessa região, nesses profissionais, e mostrando também um melanoma já avançado na planta do pé. Apesar da pinta ser pequena, a espessura, ou seja, a profundidade que esse tumor adentrava pela pele já era grande, mostrando um melanoma avançado. E a terceira lesão, uma lesão no dorso do paciente, também uma lesão enegrecida, de bordos irregulares, com área de regressão central, um melanoma também já com espessura considerável. Ou seja, todos os três casos de mau prognóstico. Eu estava olhando ali, eles são pintas, são manchas negras? São sempre assim? Geralmente o melanoma, ele é melanocítico, ou seja, ele é composto por pigmentos. Então, geralmente são lesões enegrecidas. Vamos identificar, vamos começar a identificar os sinais? Sinais de melanoma? Não, os sinais dos três tipos. Por exemplo, uma ferida sem causa aparente que não cicatriza. Pode ser o câncer de pele. Qualquer um dos três? Não, veja bem, geralmente o câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular. E o carcinoma basocelular, na sua grande maioria das vezes, ele se apresenta como uma pápula, ou seja, como um sobrelevado na pele, geralmente da mesma cor ou levemente pigmentado, com alguns vasos bem fininhos permeando a lesão. Esse é o tipo mais comum de câncer de pele. Então, a placa, um nódulo sobrelevado, ou seja, elevado em relação à superfície cutânea, de coloração homogênea em relação à cor normal da pele ou levemente pigmentado. Mas ainda outros sinais podem ser, como uma mancha, uma mácula eritematosa ou avermelhada, descamativa, ou como uma úlcera que não cicatriza. Também é comum ser um câncer de pele do tipo espinocelular, ou mesmo basocelular ulcerado, né? Então, essas são as formas mais comuns de tumores da pele. Sendo ou não sendo, é bom procurar o médico. Placa, nódulo, pápula, mancha, úlcera que não cicatriza, deve ser acompanhada por um profissional da saúde, um médico. E quando a pinta já é maligna? Quando a pinta é maligna, o que é muito comum de se ver, o sinal muito comum é que, além de ela não cicatrizar, ela apresenta um crescimento. E outros sinais, como prurido, que é a coceira, o sangramento, né, que pode ocorrer quando de traumas mínimos você tem o sangramento. Tá, tem aquela, vocês chamam de ABCD? Ah, isso é interessante mostrar. Isso se refere para se tratar do melanoma. Isso. A regra do ABCD é uma regra para diagnóstico clínico do melanoma, que é muito interessante a gente mostrar, porque isso salva vidas, viu, Aurélia? O A significa... Eu vou exemplificar, mas você vai ver que é muito fácil da gente notar aqui. Na verdade, assim, você deve olhar, assim, a gente deve, toda vez que a gente for se olhar no espelho, ou mesmo você reparando o seu braço, o seu dorso, né, o seu peito, você deve olhar o formato das suas pintas, ou seja, se não for um formato igualzinho, se for um formato
que diferencia um lado do outro, pode ser um sinal, não pode, doutor? Pode. Pode ser um sinal. A bordinha, se ela não for bem feita, se ela é imperfeita, pode ser também. Vamos falar desse ABCD. Ah, ele vai mostrar os exemplos. Aí, então, o A é de assimetria, né? Se a gente dividir a lesão em dois eixos, seja perpendicular ou vertical, a gente vê que os seus quadrantes não se coincidem. Então, isso configura uma lesão assimétrica, é o A positivo. O B é de bordos irregulares, ou seja, aquela lesão que você não tem um limite preciso da sua borda, não é aquela borda arredondada, clara, é toda cheia de reentrâncias. Então, é o B positivo. O C é de múltiplas cores, né? Então, seria, ali nessa imagem específica, você tem a cor negra ou preto, você tem um marrom escuro, um marrom claro, ou seja, múltiplas cores dá o C positivo. E o D é o diâmetro maior do que 0,6, ou seja, maior do que 6 milímetros. Toda lesão com ABC positivo e diâmetro maior que 0,6 configura a regra do ABCD positivo, que essa regra por si só tem uma acurácia em torno de 70% de certeza de melanoma. Nossa. Então, alto. Então, qualquer um, sem nenhum tipo de recurso diagnóstico, pode fazer o diagnóstico precoce de um melanoma só conhecendo a regra do ABCD. E você corre para o médico, porque o diagnóstico tardio é pior, mesmo se tratando de um melanoma, um diagnóstico mais cedo, um diagnóstico no começo da doença, dá chances de 100% de cura, doutor? Mesmo se tratando de um melanoma? Sem dúvida. O melanoma in situ, por exemplo, que é aquele melanoma inicial que ainda não houve invasão, ele é 100% curável. Agora, já um melanoma de 4 milímetros, a cura cai para 40%. E sem contar na metástase, hein? Ou seja, o melanoma é uma doença que milímetros separa a vida da morte. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre os fatores de risco. Não é que os fatores de risco vão te levar a um câncer, mas te deixam com mais tendência a desenvolver um câncer de pele. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Mine is the sunlight, mine is the morn. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta hoje falando com o Dr. Flávio Cavarzan, ele é cirurgião oncológico, nós estamos falando sobre câncer de pele e o programa está altamente instrutivo. Vamos falar dos fatores de risco, doutor. A gente sabe que o sol é responsável por 90%, cerca de 90% dos tipos da incidência de câncer de pele. Muitas vezes, quando a gente toma sol, a gente nota que as pintas e as sardas, acho que as sardas, né, aparecem mais. Por quê? Qual que é a relação da sarda com o excesso de sol e com o câncer de pele? Veja bem, essa combinação aqui, se tivesse jeito de mostrar essa imagem aqui, já responderia muito a respeito dos fatores de risco do câncer de pele. Essa é uma combinação que eu acho muito interessante, ou seja, tem câncer de pele quem tem a genética, representada por pelos códigos de DNA, aquele tipo de fenótipo, ou seja, pessoa da pele clara, olho claro e cabelo claro, e que tenha se exposto ao sol, lá representando a senhora tomando sol na praia com uma imagem de sol. Essa é a combinação explosiva, ou seja, tem a genética, tem o fenótipo e tem o sol no tripé da gênese do tumor. Veja bem, as sardas,
ela propriamente não é um precursor, mas ela me diz que aquele cidadão, aquela senhora ou aquele senhor, ele se expôs demasiadamente ao sol e de forma muito precoce. Então ele é um marcador, a sarda é um marcador para futuros tumores. E quanto mais clara a pele, mais riscos a pessoa tem. Pior. E as pessoas negras, a gente pensa que elas estão livres do risco de ter câncer de pele, mas na planta ali dos pés, ali como a gente viu naquela foto que você mostrou, é que estava a pinta do melanoma. Então são os locais onde podem ocorrer o câncer de pele em pessoas negras, plantas do pé e nas mãos. Veja bem, o negro, ele tem uma proteção natural, não tenha dúvida, né? O câncer de pele em negro, ele é de exceção, não é a regra é de ser de branco. Mas pode ocorrer. O melanoma acrolentiginoso, que geralmente ocorre nas plantas e dos pés e das mãos, ele tem uma incidência aumentada em negros. Então, por exemplo, no Brasil, a maior incidência de acrolentiginoso está no estado da Bahia, que nós sabemos que tem uma quantidade de negros muito grande pela própria colonização. Verdade. Então, a gente chama atenção para esse fato, que mesmo negros têm que, eventualmente, estar se autoexaminando, vendo as plantas dos pés e das mãos à procura de lesões. Pessoas que foram tratadas com medicamentos que tiram um pouco a resistência, elas têm mais tendência a desenvolver um melanoma, doutor? Mais risco? Sem dúvida. Todo fator que compromete a imunidade do paciente, seja uma pós-quimioterapia, seja pós-transplante, usuários de imunossupressores, sejam pessoas com outras doenças que comprometem o sistema imune, como o HIV, essas pessoas têm um índice aumentado de câncer de pele. Doutor, vamos falar dos exames de diagnóstico, porque Goiás, às vezes a gente pensa que só nos centros como São Paulo, Rio de Janeiro, é que estão os equipamentos mais precisos de diagnóstico da pele, né? Das lesões da pele. Mas aqui em Goiânia a gente também está muito equipado. Então vamos falar dos equipamentos de diagnóstico que são mais precisos e que de repente vão levar a um tratamento mais precoce da doença. Como eu já havia dito, o câncer de pele, o diagnóstico é essencialmente clínico. Mas a gente pode lançar mão de recursos para aumentar essa acurácia diagnóstica. Um exemplo é a dermatoscopia, né? E a dermatoscopia vem evoluindo muito nos últimos anos. Hoje a gente tem a fotodermatoscopia digital, que nos permite recursos como mapeamento digital corporal total. Isso aumenta a acurácia diagnóstica, por exemplo, no caso do melanoma, de 70% a 75%, enquanto só clínico, para 95%, 98% quando associado com esse recurso. Então você ganha aí mais de 20% em incremento diagnóstico e possibilita cada vez mais diagnósticos precoces. Entendi. Doutor, cirurgia, criocirurgia, eletrocirurgia com curetagem, radioterapia, quimioterapia, terapia laser. São os tipos de tratamento para o câncer de pele? Exatamente. Todas essas modalidades que você disse são modalidades terapêuticas. Mas aqui eu gostaria de dar um recado que o melhor tratamento para o câncer de pele é o tratamento cirúrgico. Não existe nenhum outro recurso terapêutico que se assemelhe ao tratamento cirúrgico, principalmente uma técnica que já é antiga nos Estados Unidos e em alguns países do mundo e que de uns anos para cá tem ganhado força no Brasil, que é a cirurgia micrográfica de Mohs, ou Mohs, como queira. Essa técnica é uma técnica que confere possibilidade de 99% de cura nos tumores não melanocíticos. Nossa, agora só para a gente, antes da gente terminar, queria te falar sobre filtro solar. Tem gente que usa filtro solar, fator de proteção 60. Não há necessidade disso, né, doutor? Um fator protetor 15 já é o suficiente? Veja bem. Não dá tempo de mostrar. O protetor solar, é muito importante essa pergunta, porque o fator de proteção 15 te confere aí em torno de 93,8%. E o 60 vai te conferir aí
em torno de 96%. Então, ou seja, margem é o pequena. incremento é pequeno em relação ao custo. Então, um filtro de proteção solar 15 é o suficiente, passado de 2 em 2 horas, tá bom? Eu diria que o 30 seria o ideal. O 30 seria o ideal para a nossa população e aplicado corretamente. De 2 em 2 horas. Eu falo o seguinte, é muito difícil alguém aplicar de 2 em 2 horas. É. Então, que aplique 20 minutos antes da exposição e que repita de manhã, na hora do almoço e 3 horas da E tarde. caso a pessoa esteja na praia, entre na água, aí ela deve Toda passar... vez que entrar na água ou transpirar excessivamente, tem que reaplicar. E as crianças, da mesma forma. Criança tem que estar protegida sempre. Mesmo porque os efeitos do sol são cumulativos, né? Exatamente. E aqueles danos actínicos ou solares que ocorram na infância vão trazer problemas na idade adulta. Não adianta nada você falar, eu tomei sol só quando eu era adolescente. Aí você torrou todo fim de semana, vai para o clube, vai para a praia, torra. Não adianta, o câncer de pele pode estar te esperando depois, quando você estiver mais velha, né, doutor? Exatamente. Então, agora que as pessoas estão se preparando aí para as temporadas dos rios, né, do nosso rio Araguaia, qual que é o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Protejam-se. Protejam a pele, façam ingesta de líquido à vontade, protejam as crianças do sol, usem protetor solar e usem proteção mecânica, como roupas, chapéu, enfim, procurem a sombra, procurem a sombra. E não adianta você não pode se esquecer das orelhas, da nuca, raiz do cabelo, mãos, pés. Não adianta passar sol no corpo e esquecer esses lugares, né, doutor? Onde o sol pega, tá valendo. Os locais mais comuns de tumores da pele são na face, principalmente nariz e orelha. E aí você pode ficar deformado, né? Se de repente você vai fazer a cirurgia e vai mutilar o seu rosto, como a gente vê uma porção de gente na rua, quando tem câncer de pele, a gente vai vendo que a pessoa vai se deformando. Tudo isso pode ser evitado. Você deve procurar o seu especialista na dermatologia ou oncologia. Assim que você notar uma pinta diferente, uma alteração dessa pinta, ou mesmo fazer um diagnóstico, né, doutor? Fazer um check-up em todas as suas pintas. Porque eu lembro que uma vez eu vi no seu consultório um equipamento que faz um scanner de todo o corpo, procurando todas as pintas, até nos locais mais difíceis de se encontrar. Não tem isso? Aquele é o aparelho de mapeamento. Interessantíssimo. Porque tem gente, normalmente uma pessoa, estava estudando hoje, ela tem de 15 a 20 pintas no corpo, mas tem gente que tem mais de 100. Muito mais. E aí é que mora o perigo. Então, muito obrigada pela sua participação. Agradeço as suas informações, são sempre tão bem-vindas e precisas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E o nosso telefone da produção está sendo colocado toda hora no seu vídeo. Qualquer coisa, é só ligar para a gente que a gente faz o contato. Obrigada, doutor. Obrigado. Daqui a pouco nós voltamos com Carol Guilherme, Jairo José e Dario Godinho. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta agora, a gente vai falar daquele caso. Você se lembra de mais ou menos 3 meses atrás? A Carol, a minha sobrinha, veio aqui e ela foi fazer um tratamento gengival para aumentar um pouquinho o tamanho do dente, diminuir um pouquinho o tamanho da gengiva. Pois então, Carol está de volta. Olha que gracinha, com um sorriso perfeito e os autores desse sorriso perfeito, é claro, doutor Jairo José, doutor Dario Godinho.
Boa noite a vocês, prazer noite, tê-los Aurélia. aqui outra vez. Na verdade, a Carol teria que ter voltado antes, porque o período de recuperação, a gente vai saber qual é, mas é bem mais lento, é bem mais rápido, né? E foi mais lento porque ela é médica, faz residência em Brasília e residente não tem tempo nem de respirar. Não tem vida. Não tem vida. Então, antes de falar com os nossos implantodontistas qual foi o trabalho feito na Carol, vamos primeiro saber de você. Está satisfeita? Demais. Demais. Até que eu estava comentando com eles, né, Dario, né, Jair? Que assim, depois do tratamento, depois da gengivoplastia, pode falar assim, Pode. Dario? Eu fiquei bem mais espontânea, meu sorriso ficou bem mais. Eu fiquei me policiando bem menos, bem mais segura de sorrir, de tirar fotografia. Foi bastante importante. E dá um sorrisão. Agora não mostra a gengiva, só a raizinha, né? Não. Assim, comparando o antes e o depois, dá pra ver que mudou bastante, né? Doeu? Não, não doeu. Assim, o pós-operatório foi bem tranquilo, fica inchada, um pouco dolorido, mas nada que possa, assim, não chega a sentir dor, não. É só incômodo de ficar inchada, restringe um pouco a alimentação, tem que tomar mais líquido frio. Eles passam recomendações de fazer bochecho. E quanto tempo durou isso? Acho que o pós-op total, acho que, não me engano, assim, que ficou assim mais enjoadinho, umas 2 semanas. E depois, liberdade Depois total? tranquilo, depois que tirou os pontos, então ainda ficou inchado mais ou menos uns 10 dias, mas assim, tranquilo. Então, bem tranquilo. satisfeitíssima. Satisfeitíssima. Engraçado que eu nunca nem tinha reparado que você tinha aquele sorriso gengival e depois que ela foi falar que tinha vergonha de sorrir... Eu me policiava, se né? Até falei pra ele, retraía. podia ter sido tanto antes da minha formatura. Porque na sua formatura você... Tinha que tirar 1 milhão de fotos e eu sempre mais tímida. Então, tá certo. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, 10, bem sucedido, assim, durante 2 anos de parceria com os nossos implantodontistas. A gente trouxe alguns casos aqui justamente para mostrar a evolução de técnicas, a evolução do trabalho da odontologia. Boa noite novamente. Boa noite. Vamos falar desse caso, porque muitas pessoas, assim como a Carol, têm uma gengiva que rouba parte do dente, digamos assim. E essas pessoas, às vezes, perdem tempo, têm um sorriso retraído, são mais tímidas justamente por conta disso. Mas, como a Carol disse, é um problema facilmente resolvível. Resolvível, não sei se existe isso. Existe, gente? Existe. Então, vamos falar um pouquinho sobre a gengivoplastia? Ok, Aurélia. O tratamento que nós fizemos com a Carol é uma novidade dentro da odontologia. Existem pessoas que têm um sorriso com arcada dentária com formato bonito, mas devido à estrutura anatômica, quando a pessoa sorri, aparece gengiva em excesso. É aquele sorriso que quando a pessoa sorri, aparece ali quase 1 centímetro de gengiva. E o dente curtinho. E o dente curto, tá? Então a Carol se encontrava nessa situação. Tinha um sorriso com formato muito bonito, uma pessoa muito bonita, mas quando sorria aparecia muita gengiva e o dente tinha um aspecto meio curto. Parte daquele dente bonito estava tampado pela gengiva. Então essa nova técnica chama-se cimento cirúrgico ortopédico, tá? É uma técnica que a gente associa a esse cimento cirúrgico ortopédico que vai limitar um pouco o tanto que aquele lábio sobe na hora do sorriso. Então ele faz alguns preenchimentos aqui debaixo da gengiva e no momento que a pessoa sorri, o lábio deixa de subir excessivamente. Tá? Vocês fizeram preenchimentos? Tem um preenchimento. Com o quê? Com esse material novo chamado... Material novo, assim, na odontologia. Mas é um material que já é largamente usado na medicina dentro da especialidade da ortopedia. Chama-se cimento cirúrgico ortopédico. E ele é para sempre ali, ele não é absorvido pelo organismo, ele fica ali. É um material inerte, o organismo aceita ele naturalmente, não tem nenhum tipo de reação inflamatória em volta dele. Entendi. Tá? Então ele permite que, quando a pessoa vá sorrir, ele preencha algumas cavidades, podemos falar alguns pequenos defeitos ósseos que as pessoas que têm esse tipo de sorriso gengival têm. Então a gente vem e preenche esses pequenos defeitos
E no momento que a pessoa vai sorrir, o lábio ele não cai dentro dessa fossa. Entendi. Com isso, o sorriso não fica aquele sorriso exagerado. Entendi. Ele modera um pouco a abertura, né, da boca. Modera? Como? Porque assim, antigamente eu tinha a impressão de que quando eu sorria, o meu lábio superior, ele, como é que eu posso dizer? Ele se elevava mais. Isso, ele elevava ele Ele em elevava demasia. mais, portanto, aparecia mais a gengiva. Com o cimento, a elevação dele é mais moderada, fica mais harmônico. Entendi. E quando ele pôs o cimento, você até sente a sensação, mas depois desaparece. Hoje em dia eu não tenho... Mas é porque a gente se acostuma, né? Mas Não, tá do mesmo jeito, não? Tá do mesmo jeito. Hoje em dia, depois que desinchou do período, eu não tenho sensação alguma. É normal, é igual eu era antes. Essa cirurgia, Dario, é uma cirurgia que demora, é muito trabalhosa ou é uma coisa mais simples? Aurélia, é uma cirurgia muito detalhista. Então, hoje a gente consegue fazer essa cirurgia na faixa de 2 horas, 2 horas e meia. É o que a gente tem gastado hoje. No começo, quando a gente começou a fazer os primeiros casos, a gente gastava em média 4 horas. Hoje a gente já consegue fazer de 2 horas a 2 horas e meia. E é muito importante a gente deixar claro, porque lá na clínica, a gente tem recebido vários pacientes que eles falam, doutor, eu já fiz essa cirurgia, mas não deu certo. Olha, Mas, na verdade, ele não fez exatamente essa cirurgia, porque essa é uma cirurgia nova. O que ele fez antigamente, fazia só uma gengivoplastia, só tirava o excesso de gengiva, só cortava. Como a gente não tinha esse dispositivo de trabalhar com o cimento cirúrgico ortopédico, que na verdade ele é colocado na base, bem abaixo do nariz, numa concavidade que a gente tem acima da raiz dos dentes. Então o que que acontece? É o que o Dr. Jair falou e o que a própria Carol disse. Esse cimento ele evita que o lábio venha a ocupar um espaço que não é o espaço feito para ele. Então, essa limitação, de forma alguma, o paciente vai ficar com a parte projetada, ele não vai ficar bicudo, tá? O medo da Carol, será que vocês não vão deixar bicuda? De forma alguma, ela é até testemunha. E, então, essa associação da técnica do cimento ortopédico com a cirurgia da gengiva, mais alguns detalhes que a gente trabalha durante a cirurgia, é o que diferencia dessa cirurgia que era feita antigamente só de gengivoplastia. porque se existe essa cavidade em que o lábio se posicionava lá, e se apenas se cortava a gengiva, então não ficava assim perfeito, né? Não ficava, porque o lábio continuava mostrando aquela subindo parte. demais. Porque no máximo que você vai conseguir tirar de tecido gengival ao redor dos dentes é na faixa de 2, 3 milímetros, mais ou menos. Isso aí, num efeito estético geral, não é tão significativo quanto você fazer uma associação de limitar a altura dessa gengiva, tirando esse colar de gengiva e tentando o quê? Manter o lábio numa posição mais baixa, não deixando ele subir muito para próximo do nariz. Então, isso daí a gente consegue com um resultado relativamente rápido, uma estética muito satisfatória para a paciente. E a Carol, como você mesmo falou, pelo fato dela ainda estar fazendo residência em Brasília, ela apenas começou o tratamento dessa parte de cimento ortopédico, dessa parte de cirurgia plástica periodontal. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer clareamento, vai fazer reposicionamento de dente, que ela tem um dentinho um pouquinho torto. Então essa parte ainda será complementada. O sorriso ainda vai ficar mais bonito. Nossa, mais ainda? Se o câmera puder dar um close um pouquinho mais aproximado. Se puder pegar só o sorriso só dela. Só o sorriso dela. Mais. Dá o sorriso. Mais. Isso. Chega mais. Eita, mas é bonita, hein? Se você pudesse depois comparar pra gente com o que você já tem, de quando ela veio antes da gente Continua fazer sorrindo, a cirurgia. meu bem. Eu vou pedir para o Júlio, que cuida do nosso site, porque esse programa está lá no nosso site, para ele pegar uma partezinha só para a gente poder colocar aqui. Tá. Tá certo? Bom, então a gente vai para um pequeno intervalo.
Daqui a pouco nós vamos voltar, porque eu preciso saber de anestesia, eu preciso saber desses pontos, como é que são dados esses pontos, onde, porque eu não vi esses pontos quando ela estava na recuperação. Tá bom? Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta conversando com o Dr. Dario, Dr. Jairo, sobre gengivoplastia com a Carol, que é a nossa modelo maravilhosa. Ela tinha, se você ligou agora, a Carol tinha uma gengiva que pegava parte do dente. Então ela tinha um sorriso gengival e isso enfeiava um pouco, se é que é possível, né, enfeiar um pouco essa menina. Mas enfim, ela hoje está ainda mais bonita porque recuperou a parte do dente escondida pela gengiva e o trabalho foi feito pelo Dr. Dario e o Dr. Jairo José. Então vamos falar o seguinte, ela veio na quarta-feira, na quinta de manhã vocês fizeram a cirurgia. Correto. Anestesia. Anestesia local, na gengiva mesmo. O que a gente utiliza muito hoje em dia é o procedimento da sedação venosa consciente. A gente conta também, no momento da realização da cirurgia, com a presença de um anestesista, que normalmente ele pega uma veinha da mão, coloca através do soro, ele vai dando pequenas doses de sedativo para o paciente dormir durante a cirurgia. Entendi. Então, uma cirurgia igual essa da Carol, que demorou 2h30, ela tem uma percepção que ela demorou 2 minutos e meio. Foi. Foi mesmo? Ela tem uma Foi, percepção que tudo foi muito rápido. Eu lembro dele me colocando na cadeira, pegando a minha veia e a próxima lembrança é eles me chamando. Carol, acabou, pode levantar. Acabou, eu já... foi bem tranquilo. Nem as picadinhas da anestesia que é dada na gengiva, ela sente com a sedação. Porque já está um pouco sedada. Já está um pouco sedada. Tá? E os pontos? Vocês falaram, ela falou em retirada de pontos. Eu não vi, onde é que vocês deram pontos? Essa cirurgia, por ser uma cirurgia muito delicada, é uma cirurgia que a gente usa um fio de sutura 6 zeros. O que quer dizer isso? É um fio de sutura mais fino do que um fio de cabelo. Então, o que acontece? É um ponto extremamente confortável. O paciente não tem aquela sensação de estar espetando a língua. E ele é difícil de você visualizar. Não são aqueles pontos grosseiros que se usavam antigamente. Então, tanto do ponto de vista de conforto para o paciente, como de facilidade de limpeza, para não reter placa, não reter alimento, esses pontos foram projetados para isso. Então, por isso que você não conseguiu ver os pontos da sutura. E depois tem que retirar esses pontos? Esses pontos são removíveis. Tá. E doeu para retirar os pontos? Não. Você tem a sensação que está com os pontos na boca, mas eles não são perceptíveis para quem está conversando comigo. Eu sinto porque é bem na gengiva mesmo, né? Assim, é bem alto. Mas para retirar não dói nada. Não dói nada. Hoje em dia se resolve tudo, né? A odontologia tem uma solução para todos os problemas, né, gente? E até o próprio inchaço, ele não é incômodo, ele não é doloroso. É incômodo, mas não é doloroso. Mas ele passa, você fazendo o pós-operatório é importante, né? Você fazer os bochechos direitinho, alimentação mais líquida, pela questão do inchaço, porque você também não consegue mastigar. Por exemplo, a gengiva, a gente sabe que uma gengiva inchada, ela pode dar problema, inclusive no coração, né? Como é que vocês trabalham essa gengiva para que ela depois não tenha retração, não tenha acúmulo de alimento? Como é que é o trabalho da gengiva para que ela fique depois sadia? Talvez o grande segredo seja respeitar as bases biológicas da gengiva. Então, a gengiva tem vários conceitos e vários estudos que mostram como ela deve ser para que ela não inflame. Por exemplo, existe uma distância adequada de quando a gente vai preparar um dente ou subir essa gengiva, distâncias que se chamam distâncias biológicas. E a gente tem que respeitar isto. A gengiva precisa de uma determinada distância até a parte de cemento radicular, uma determinada distância até o tecido ósseo, e tudo isso a gente tem que respeitar, tá? Alturas
dimensões de profundidade. Respeitando isso, a gengiva vai cicatrizar perfeitamente. Eu nem comentei com vocês, mas eu achei que depois da cirurgia eu tinha um problema de gengiva inflamada. Eu achei que melhorou. Justamente, porque aquela gengiva que cobria o esmalte ficava como se fosse uma falsa bolsa. Então ali havia um acúmulo de placa, você não conseguia higienizar. E mantinha uma gengivite incipiente constante ali. Após a cirurgia eu nunca mais Então, a partir do momento que a gente conseguiu nivelar, respeitar o que o Dr. Jair falou, a altura biológica, a distância biológica que tem que ser respeitada, você eliminou esse fator, então você vai ter uma gengiva muito mais saudável. Então, a função desse tratamento não é nem só estético, é também para manter uma gengiva mais saudável e para o paciente ter uma saúde geral melhor. Perfeito, ficou perfeito. Vocês ficaram satisfeitos? Bastante. E agora, então, você vai fazer ainda um clareamento, mas o dente dela é tão clarinho, precisa de clareamento? Acho que aos olhos dos meus dentistas, eles querem que o meu sorriso... Eu concordo, eu acato tudo que eles falarem. Ainda podemos melhorar mais um pouco. É mesmo? As pessoas que têm aquele dente separado na frente, se chama diastema. Como é que é a técnica de juntar os dentes? São duas técnicas possíveis. Normalmente a de eleição talvez seja através da ortodontia. Você trazer através de um aparelho, juntar um pouco esses dentes. E uma segunda alternativa seria através da cosmética. A odontologia estética também, através das resinas mais modernas, permite que você possa fechar, e isso com uma qualidade estética muito alta. Aurélio, eu queria colocar um detalhe. É o seguinte, a implantodontia, nós somos de formação implantodontistas, especialistas em implantes. E a implantodontia vem hoje tendo uma evolução muito grande. E talvez uma das maiores evoluções seja respeitar essas bases biológicas da gengiva, da periodontia. Então, a periodontia desenvolveu muito e tem muitos recursos que a gente pode usar hoje no tratamento com implantes. Foi por isso que nós fomos buscar esse conhecimento da parte de periodontia. Antigamente, muitas pessoas hoje ainda têm um conceito de que tratamento de implante às vezes não fica bonito, mas fica sim, desde que o implantodontista saiba trabalhar bem com gengiva. Então, esses novos conceitos têm trazido ultimamente para a implantodontia resultados muito mais bonitos, muito mais estéticos. Que eu digo a minha mãe, né? Minha mãe, os dentes da mamãe ficaram perfeitos. A mamãe hoje é outra pessoa. Ela tem uma qualidade de vida que é um limiar, eu acho. Esse implante, os implantes que ela fez, um divisor de águas. A mamãe com a prótese móvel, a dentadura, ela era uma pessoa insegura. Hoje ela é absolutamente segura e ela adora o sorriso dela, a autoestima foi lá para cima. A Flávia também, que é outro caso que nós trouxemos aqui. A Flávia é um caso que eu acredito que seja, assim, único. Eu acho que eu também. Você? Pode falar que eu melhorei bastante minha autoestima com a cirurgia, assim, porque o sorriso não deixa de ser o cartão de visita da gente. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, você abrir um tranquilamente, não ter receio de ficar escondendo, desconfortável com o sorriso, isso E eu sou testemunha que sua mãe falou pra gente lá na clínica, falou, olha, a Carol mudou completamente. Antes ela não preocupava muito em arrumar, hoje se ela vai sair qualquer coisinha, ela está se arrumando, ela está mais alegre, ela está mais espontânea. Então, realmente, a gente nota isso nesse tipo de paciente. E a gente tem feito vários casos, inclusive esses tempos a gente até operou uma paciente, que não é de Goiânia, ela mora no interior, e o pessoal da cidade ficou muito surpreso. O que você fez? Você fez uma plástica? Você fez um botox? Você está totalmente diferente. O que você fez? Falou, não, eu só mexi nos dentes. Não, você está mentindo. Você fez mais alguma coisa. E o que ela tinha feito nos dentes? Ela fez exatamente o que a Carol fez. Só que ela já está fazendo a parte de cosmética, de arrumar os dentes. Então, a gente montou os provisórios, fez o cimento ortopédico, fez o tratamento da gengiva, então ela já virou outra pessoa.
Se você vê o caso no início e vê agora, você fala, não, não é a mesma pessoa. Nossa. Inclusive, eu gosto muito dela e ela falou pra gente assim, que a mudança foi tão forte na vida dela, que ela agora vai voltar a estudar, vai voltar a fazer faculdade. Olha. Que na época ela tinha largado a faculdade, ela ia entrar, porque ela não tinha coragem. Ela está motivada. Motivada, devido àquela autoestima baixa, ela ficava com vergonha de ir na faculdade. Mas eu acredito. Assim, a autoestima, ela é capaz de mudar completamente a vida de uma pessoa. Acredito plenamente como que é bom uma pessoa, de repente, ser triste, de repente ela se vê com perspectivas, com felicidade. Acabou. Eu quero agradecer aos nossos implantodontistas, Dario Godinho, Jairo José. Mais um trabalho bem feito, realizado e mostrado aqui no programa Boa Vida. Parabéns, Carol, parabéns aos nossos implantodontistas também. Quarta-feira que vem a gente se encontra às 8 horas aqui no nosso Bate-Canal na TV Brasil Central. Boa noite, até lá. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven.